17 e 10, todos acharam? Podemos ler? Primeiro livro de Reis, 17. Versículo de número 10. Então ele se levantou e se foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E Elias a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água para que eu beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha em uma panela, e um pouco de azeite em uma botija. E vês aqui que apanharei lenha, e vou preparar para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Porém Elias lhe disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, traze-me para fora, depois fará para ti e para teu filho. Agora a palavra de Deus. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. Vamos orar? Pai das luzes, Deus de misericórdia, Pai amado, Pai querido, fala conosco nessa noite, meu Pai. Fala com os teus filhos, fala com a tua igreja. Nos dê uma palavra, meu Pai querido, profética, uma palavra, meu Pai, que vai mudar a nossa realidade. É isso que eu te peço nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Pode sentar, mas senta aplaudindo o Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é Deus, e Ele é digno. Eu vou ler um texto aqui para a gente parafrasear essa mensagem poderosa. E aí a gente vai degustar esse banquete espiritual. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Grava isso, ó. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançando o testemunho de que era justo, dando ele testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes do seu arrebatamento alcançou testemunho de que agradara a Deus. E o versículo que eu gosto muito: ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Grava esse versículo, que ele é importante para nós. Agora vamos aqui para o livro de Reis. O profeta Elias, ele é um dos primeiros profetas na Bíblia
é quem começa o ofício de profetizar. Pastor, o que é profetizar? Existe 3 mundos. Existe o mundo de Deus. Existe 3 céus, né? Existem vários mundos, mas existem 3 céus. O céu inacessível de Deus. O segundo céu, que a Bíblia chama de regiões celestiais. E existe o nosso céu, que é o mundo físico, onde nós habitamos. Deus, em cima do seu trono, Ele só tem uma palavra. A palavra de Deus é uma só. A palavra que sai da boca de Deus, ela é uma só. E ela vai atingir os 2 mundos, o mundo espiritual e o mundo físico. Deus fala por um eixo de simetria. Agora, quando a palavra ela é direcionada para o mundo, ela precisa se tornar uma palavra chamada rema. É essa palavra rema que cria o milagre. Então, Deus está falando conosco. Deus está falando por meio de profecia, por meio de revelação das Escrituras, por meio de visões, de sonhos. Quando a gente ora, a gente pede a Deus um milagre, a gente pede a Deus uma intervenção da parte de Deus. Deus, Ele está falando no seu trono. Agora, aquele que tiver a sensibilidade do Espírito para ouvir a voz de Deus e sentir no coração essa voz e declarar ela, é a hora que ela se torna rema, e é ela que torna o milagre possível. Então, a diferença entre espírito de profecia e profeta, ela é muito grande. Nós temos poucos profetas hoje. Tem umas pessoas que elas se denominam profetas, já viu? Eu sou profeta do Senhor. Na internet tem vários profetas. No Instagram tem um monte de gente profetizando. Aquilo ali é profetada. Palavras até boas, palavras que às vezes ela mexe um pouco com o coração da gente, porque existe alguma série de problemas que, se eu falar, todo mundo se identifica com ele, porque está passando por ele. Mas o que nós temos que buscar de verdade? O que alimenta a nossa alma? O que a nossa alma tem sede de verdade? Não é uma palavra de consolo, uma palavra intelectual. Bota a mão na cabeça e fala assim: palavra intelectual. De novo, conta assim: palavra intelectual. Nós buscamos uma palavra intelectual. Todos os dias na sua oração, aqueles que oram, eles estão buscando uma palavra intelectual. A sua mente está buscando uma saída para o seu problema. Você quer entender como que você vai sair daquela situação, como que Deus vai tirar você daquela situação. Isso se chama assim palavra intelectual. Você quer que Deus fale com você por um profeta, por revelação, por um sonho. A sua mente fica sempre buscando a Deus uma resposta, uma saída para aquilo que você olha para a sua situação, para as suas forças, e você não encontra uma solução para aquilo. Isso não é profecia. Pastor, por que não é profecia? Porque a profecia, ela não depende de nada que existe no mundo real. Deus não precisa daquilo que já existe para trazer solução para o seu problema. Já viu uma mulher ou um casal que está com um lar destruído? E aí fica o marido tentando encontrar como é que vai fazer esse passo com a esposa, como é que a esposa vai voltar para ele, como que o marido vai arrumar a solução para poder ver a sua casa de novo em bem. A gente cria 1000 coisas na nossa cabeça, 1000 coisas, 1000 maneiras de Deus agir. Você fica pensando assim: Deus podia fazer assim. Na verdade, muitas das vezes as nossas orações, elas são assim: Senhor, eu estou com esse problema, o Senhor podia fazer isso. A gente fica ensinando para Deus
Como que Deus deve fazer para solucionar aquele problema? Estou com a dívida, estou com esse boleto, o senhor podia mandar um recurso, me dá o número da Mega Sena, me dá o número da Telecena, o número do bilhão. A gente fica ensinando para Deus como que Deus deve agir para resolver os nossos problemas. E isso não é profecia. E você sabe por que a nossa oração muitas vezes ela não tem resultado? Porque Deus espera você cansar. Diga comigo assim: Deus está esperando. Não, você não falou, diga assim: Deus está esperando. Eu cansar, ficar sem argumento, para Ele começar a agir. Todas as vezes que a gente está cheio de nós mesmos, já viu, irmão, quando você está com problema e você fala assim: não, hoje nessa madrugada eu vou levantar, eu já tenho um papo com Deus. Você já está cheio de chegar assim: eu vou falar com Deus tudo que eu tenho para falar. A gente tem fé de que quando a gente falar aquilo para Deus, Deus vai falar assim: é verdade, realmente você está certo, você ganhou o argumento, eu vou te abençoar. Aí você vai lá e fala com Deus: eu te sirvo há tanto tempo, eu sou fiel, não peco, não sei como é que você consegue não pecar, mas você fala que não peca, né? Você se compara com os maiores pecadores da face da terra, então você se vê santo nessa hora. Aí você fala com Deus: Senhor, eu sou ruim, mas também não sou ruim assim, o Senhor tem me abandonado. Aí você fala. O que acontece? Nada. E depois que você falou tudo que você tinha para falar, você descarregou, você levanta, pronto, agora eu falei com Deus. Essa madrugada eu já falei com Deus. Não, essa madrugada foi forte, irmão. Eu já fica esperando o quê? Agora Deus vai responder. O que acontece? Nada. Porque quando Deus ia falar, você levantou a adoração. Senhor, agora para ele começar a falar com ele, levantou. Você orou tanto, irmão, 10 minutos. Falou tudo que você tinha que falar em 10 minutos. Deus estava esperando você falar 11 horas para ele poder falar com você 2 minutos. Você falou 11 minutos. E foi embora, acho que falou tudo. Deus estava querendo falar com Israel. E a única maneira que muitas das vezes tem de Deus falar conosco, para não nos perder, é nos ferindo. A maneira com que Deus tem para atrair os seus filhos, muitas das vezes é nos ferindo por amor. Como Deus havia abençoado Israel havia se tornado uma nação forte. As bênçãos de Deus fez com que o povo de Deus se afastasse do Deus da bênção. Então Deus, na época do Antigo Testamento, quando Ele queria falar com o povo de Deus, porque quando o povo de Deus queria falar com Deus, Deus havia estabelecido um princípio de aproximação. Não sei se você conhece esse princípio de aproximação. Às vezes você faz e você vê por que está fazendo, mas eu vou te explicar o princípio de aproximação chamado na Bíblia de Corban. O que é o princípio de aproximação? É uma oferta. Quando Deus instituiu a oferta ela aproxima você de Deus. Toda oferta ela tem um efeito no mundo espiritual. A oferta ela abre um portal espiritual e ela aproxima o Deus do ofertante. Então, todas as vezes que Israel queria falar com Deus, isso acontece na nossa vida hoje. Quando a gente quer falar com Deus, o que a gente faz? Abre um jejum, levanta de madrugada, faz greve de fome, prepara uma oferta. Você começa a fazer o quê? Sacrifícios naturais para que você se aproxime de Deus. E eles são verdadeiros? São, funciona. É bíblico. Agora, e quando Deus quer falar conosco? O que Deus precisa para falar conosco? Deus precisa de um natalaia, que a Bíblia chama de profeta. Alguém que Deus colocou o seu espírito e ele tem uma sensibilidade para que Deus possa falar com ele possa transmitir ao povo as reclamações de Deus.
quando Deus levanta Elias para ele ser esse profeta, a nação de Israel, ela estava vivendo um momento de muita esfriamento espiritual, que a Bíblia chama de apostasia. E essa apostasia, esse esfriamento, ele vem na nossa vida de forma sutil. Muitas das vezes, porque nós nos acostumamos com as bênçãos de Deus e esquecemos do Deus da bênção. Muitas das vezes a bênção que Deus te dá te afasta do Deus que te abençoou. É o emprego. Já viu pessoa desempregada? Não falta um culto, não falta uma campanha. O dízimo dela é fiel, é R$2, mas ela dá fiel. Quando só tinha R$2, ela dava tranquilo. Ela abriu a porta de emprego, se abriu, começou a ganhar R$1.200, ela começa a fazer o carro. Agora isso é pouco, nossa, é muito, né? Mas o pagamento dela não é muito, o salário de 1.000 e pouco não é muito. Aí ela começa o quê? O emprego que antes era o motivo pela qual ela se aproximava de Deus, agora se torna a causa pela qual se afastamos do Senhor. Deus havia abençoado Israel, havia abençoado a colheita, havia abençoado a plantação. Israel estava uma nação poderosa e forte. Porém, a Bíblia diz que eles se esqueceram do Deus que os havia abençoado. E aí a Bíblia diz assim, e a palavra do Senhor veio ao profeta Elias. Elias do nada, está ali fazendo alguma coisa, de repente ele ouve uma voz interior, clara, nítida. E Elias sai dali e vai na presença do rei. Por que o rei? Porque o rei era o responsável por trazer as pessoas até Deus. Eu vou melhorar isso aqui está um pouco ruim. Todas as vezes que Deus vai falar com uma casa, com uma empresa, com uma cidade, Ele sempre vai falar com o cabeça. De novo, toda vez que Deus quer falar com uma casa, uma família, uma igreja, uma cidade, um país, Ele sempre fala com quem? Com o cabeça, com o líder. Por quê? Porque Deus respeita a autoridade. Deus nunca vai falar com o seu filho se você é o responsável pela casa. Irmão, presta atenção. Se seu filho chegar para você e te dar um recado de Deus que você não sabia, o negócio está feio. Porque Deus está cortando o caminho para falar com você através de quem? De quem deveria estar ouvindo a direção, e o seu filho está te dando direção. Ao menos que Deus havia levantado ele como cabeça. Muitas das vezes Deus fala com a esposa, por quê? Porque o marido pode ser o cabeça do lar, mas muitas vezes a esposa é a candeia espiritual. É quem está acesa, é quem está ligado, é quem é o atalaia, o atalaia é sempre aquela pessoa que está vendo adiante, aquela que vê primeiro, aquela que ouve primeiro, aquela que sabe antes o que está acontecendo. Então Deus chama quem? Ele chama o líder. Então o profeta, ele vai até o líder. O Elias, ele vai até Acabe, porque Acabe, ele era o rei de Israel. A palavra de Deus é dura. Qual é a palavra do Senhor que havia no coração de Elias? Durante 3 anos e meio não haverá nem chuva, nem orvalho em toda a terra de Israel, segundo a minha palavra. O profeta, ele não precisa que Deus fale com ele para ele falar. Deus adoça a palavra dele. Se uma pessoa for profeta de Deus e ele colocar a mão e disser está curado, mesmo que Deus não tenha falado que é para curar, a cura acontece. Tipo assim, quando Jesus ele manda Pedro lançar a rede do lado direito do rio, não tinha peixe. Mas quando Jesus ordena que ele lance a rede, irmão, o peixe tem que aparecer de onde ele estiver, porque Jesus é profeta, e ele profetizou, vai acontecer. Então Elias, ele dá uma palavra, olha, eu estou fechando o céu
durante 3 anos e meio, hoje, para nós isso tem muito efeito. Vai ficar 3 dias, 3 anos sem chover? Show de bola. O grupo se levar guarda-chuva. Se em 1 ano não chover, a reserva de água seca, vai faltar energia na nossa casa. Vai haver um racionamento de água, vai haver um racionamento de energia, a colheita não vai ter colheita, o preço dos alimentos vai subir, vai começar a faltar alimento. Agora você imagine 3 anos sem chuva e nem orvalho. Sabe o que é orvalho? É quando você levanta de madrugada para trabalhar e você sai, não choveu, mas você olha em cima dos carros que ficaram na rua, existe um pequeno gotejamento de água, aquela neblina fria, né? Na roça, as plantas estão cheias de pinguinhos, que quando eu era criança falava que era ouro, era prata, estava cheio de dinheiro, porque ficava cheio de gotinha na planta. Aquele é orvalho, aquilo é o suficiente para que a lavoura não pereça. O que o profeta Eliseu está falando nesse momento, o profeta Elias está falando nesse momento é o seguinte: a partir de hoje o céu está fechado, não vai chover, ou seja, a bênção de Deus está fechada. Irmão, eu não sei se você já passou por isso, não sei se você já passou um dia por isso, onde você se encontrar com o céu fechado. Com o céu fechado, oração não sobe, oferta não funciona, jejum não vale a pena, porque o céu está fechado. O que o profeta está dizendo é o seguinte: pode orar o que quiser, pode lamentar o que quiser, mas em 3 anos e meio não vai ter nem chuva e nem orvalho. Sabe o que eu acho interessante nessa passagem? É que o mesmo profeta que profetiza que a escassez, que um tempo de angústia, um tempo de sofrimento está vindo sobre Israel, também vai passar pelo mesmo processo. E aí que eu começo a aprender nessa hora, porque quando a gente está passando por uma luta, uma dificuldade, eu não sei você, mas já passou várias vezes na minha cabeça, a gente que serve a Deus por interesse. Deixa eu perguntar aqui, quem é que serve a Deus por interesse? Levanta a mão. Levanta a mão, deixa eu ver. Só eu que sirvo por interesse? Não, pastor, eu sou fiel, Deus me dando, eu estou cuidando. Não dá não, irmão. Você pensa em desviar, você fala assim, não vale a pena servir esse Deus, está me faltando as coisas, eu estou aqui para poder ser abençoado e protegido. São poucos que quando o céu se fecha e Deus se cala, a provisão não vem, a segurança não vem. Quando você ora para Deus te abençoar e Ele não me abençoa, você ora para Deus para o casamento não acabar, Ele acaba, você ora para o filho não morrer, Ele morre. Eu duvido você manter sua fé. Tem que ter muita confiança em Deus, tem que ter muita fé nesse Deus maravilhoso. Por isso, quando eu olho para a passagem de Jó, eu vejo Jó realmente é um exemplo de fé, porque num só dia o cara dorme rico, poderoso, pai de 10 filhos, acorda miserável, pobre, desfilharado, e ele levanta, rasga as vestes e fala assim: louvado seja o nome de Deus, porque Ele me deu e Ele tirou. E a Bíblia diz que não foi falso, o coração de Jó era verdadeiro. Há 10 anos atrás, eu estava uma porcaria, né? 10 anos atrás eu estava uma porcaria. Por que você fala que você estava uma porcaria, pastor? Porque eu era religioso. Eu ia nos cultos todos os dias e era dizimista e ofertante. Pronto. Estou melhor do que muita gente. E eu trabalhava numa empresa e ganhava muito bem. E Deus, querendo me abençoar, resolveu me tirar da empresa. Só que quando Deus ele vai te abençoar, Ele não te avisa que vai te abençoar. E no começo, toda a bênção de Deus parece mais maldição do que bênção. Toda a proteção de Deus no começo parece mais que Deus te abandonou, te esqueceu do que está te protegendo. Eu recebi um telefonema na segunda-feira. Eu tinha batido todas as metas da empresa, eu tinha acabado de ser promovido. Eu recebo um telefonema, vou na base da empresa, um carregado de mim falou assim: a empresa está te desligando. 5 anos de empresa, acabado de ser promovido, ganhava 5 mil por mês. Eu falei: o quê? A empresa está te desligando. Eu pensei assim: esse cara não conhece o meu Deus? Ele está achando que ele está falando com quem?
Ô meu filho, dá licença, eu só vou falar com Deus. Dá licença, eu vou conversar com você. Crente. Vou lá no canto agora, vou dobrar o joelho e vou falar com Deus. E Deus vai reverter esse negócio. Fui no banheiro, dobrei o joelho, orei muito, irmão, uns 15 minutos. Falei muito com Deus, sabe? Joguei na cara de Deus. E meu dízimo está faltando a ele? 5 anos de dízimo, cadê ele? Minha proteção. Como se eu pudesse demitir ao Senhor, porque eu paguei o seguro e ele não me protegeu. Irmão, os 15 minutos não funcionou. Fiquei, foi meio-dia de joelho. Liguei para todo mundo da empresa que eu conhecia e era irreversível. A demissão era real. O chão, irmão, ó, literalmente, o chão para mim havia acabado. Porque o Deus que eu confiava, nesse momento parece que havia me abandonado. Eu fiquei 4 meses mal. Até eu entender uma lição. Qual foi a lição que você aprendeu, pastor? Que a minha fé estava baseada em argumentos humanos. E a Bíblia diz assim, ó: todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe. E quando eu preciso crer na existência de Deus? Quando as circunstâncias ao meu redor provam que Deus não existe. É quando eu procuro água e não acho água. É quando eu procuro emprego, a porta está fechada. É quando eu olho e vou ver que eu vou ser despejado. E a gente aprende o seguinte: que Deus não quer te livrar do problema, Ele vai passar com você dentro do problema. E no problema Ele vai te ensinar um caminho doloroso, difícil, mas que vai te fazer mais forte, mais filho, e vai te trazer mais perto dEle, que é isso que Ele quer. Ah, pastor, mas eu faço a obra de Deus, eu prego, eu evangelizo, eu faço a missão. Irmão, se você está fazendo para Deus, Ele não está recebendo. Você precisa aprender a fazer com Deus. Porque o mais importante do que fazer a obra de Deus é que Deus faça a obra na sua vida. Para Deus, Deus não está preocupado que você faça a obra, Deus está preocupado em fazer a obra na sua vida. A intimidade com Deus é maior do que trabalhar para Deus. Muitas vezes a gente trabalha para o Senhor, a gente vem para o culto, a gente vem para a igreja, a gente prega, a gente canta, a gente louva. Mas muitas vezes fazemos isso sem ter intimidade com Deus. Elias chega para então para o profeta, o profeta chega para cá e fala: está fechado o céu, não vai ter chuva nem orvalho. Agora ele também vai passar pela mesma luta. Aquilo que ele havia profetizado ele também passa. Mas ele não estava no centro da vontade de Deus? Ele não fez a vontade de Deus? Nem sempre fazer a vontade de Deus te livra dos mesmos problemas que os outros passam. A diferença é que quando você faz a vontade de Deus, na ordenança de Deus, muitas vezes Deus não te livra da tempestade, mas te livra na tempestade. Não te livra da cova, mas te livra dentro da cova. Elias não se livrou da escassez, da falta de água, mas Deus o sustentou durante o tempo em que não havia água, nem colheita, nem lavoura. Aí, quando a Bíblia diz que o rio seca, o Senhor manda ele para outro lugar, para Serepta. E lá ele vai falar com a viúva. Eu aprendo nessa passagem que o que mais faz a gente prosperar é quando nós somos instrumento da oração de Deus. A Bíblia diz que o cativeiro de Jó mudou quando Jó começa a orar pelos seus amigos. A nossa vida ela vai começar a mudar quando a nossa oração começar a atingir outras pessoas e não somente a nós. Quando aquilo que eu peço servir somente não para minha casa, mas para outras pessoas. Enquanto Elias havia profetizado, Deus o sustentou durante um período com o rio e com a comida que era enviada pelo povo
dia e noite. Que é o que o Senhor disse: vai até o rio e lá fica, porque lá você vai beber da água, e eu já ordenei ao corvo que leve pão e carne de manhã e à noite. Toda vez que Deus te dá uma direção, Ele já preparou a provisão. Diga comigo: quando Deus me mandar em uma missão, Ele garante a provisão, porque quem controla provém. Todo aquele que controla manda provisão. Por isso que eu preciso confiar em Deus, porque se Deus mandar eu dar, não vai me faltar. Se Deus mandar eu me envolver, Ele vai garantir que eu me envolva. E aí então, o Senhor falou assim: pode ir naquele rio, porque eu já ordenei para o corvo te alimentar. Irmão, um corvo, todo dia de manhã esse corvo levava um pedaço de pão e um pouco de carne para Elias, e sustentou esse profeta durante um tempo. Quando esse recurso acabou, o Senhor falou assim: Elias, agora você vai para Sarepta. Eu já ordenei uma viúva que te sustente. Olha que interessante. Elias vai, e ele chega na porta da cidade, ali na porta da propriedade da viúva. Ele viu a viúva, ele não sabia o que estava acontecendo com ela. Na cabeça do Elias, penso eu, ela deveria ser rica, essa mulher, porque o Senhor falou comigo que vai sustentar. Então Elias chega com a polpa, chega com a arrogância toda de profeta. Acho que se fosse hoje, ele tinha uma carteira guardada no bolso, ó, profeta do Senhor. Elias chega, olha, dá uma sondada, vira para a mulher e pede água. Irmão, água no tempo de falta de água. O que ela pensou? Água tem, vou morrer amanhã, dá água para esse cara. E a Bíblia diz que quando ela vai pegar água, ele vira para ela e fala bem assim: aproveita que vai pegar água e faz um bolo para mim, traz um pedaço de pão ou um pouco de comida, um bolo, para que eu mate a minha fome. Presta atenção como é que acontece o milagre. Ela se revolta, ela olha para ele e fala bem assim, ela não era crente, tá, irmão? Ela vira para ele e fala bem assim: vive o teu Deus. Ela não disse que era o Deus dela. O teu Deus, que eu não tenho, a não ser um pouco de azeite, um pouco de farinha. E ela explica: eu vim de fora pegar lenha para fazer um fogo, fazer uma massa, e a quantidade que eu tenho dá para fazer um único bolo, para que coma eu e o meu filho, e depois nós vamos morrer. É nessa hora que Deus exige a nossa fé. Porque dar oferta, quando tem dinheiro, não é difícil. Dar oferta, quando você tem um cartão de crédito, não é difícil. Mas o Deus que nós servimos, Ele exige um nível de fé, aonde você tem que dar o que não tem, porque é a maneira de provar que você realmente acredita no Deus que pode multiplicar a farinha da panela. O Elias fala bem assim: faz isso conforme você falou, mas eu preciso que você me dê primeiro para mim. Diga assim: por que para ele, pastor? Não, diga: por que para ele, pastor? Porque o nosso Deus não aceita outro lugar a não ser o primeiro no nosso coração. Se a nossa relação for perfeita, ela precisa que Deus ocupe o primeiro lugar. É um nível que você não pode negociar com Deus. Lá não pode morar seu marido, não pode morar seu filho, lá não pode morar o seu dinheiro, o seu emprego, a sua conta bancária, a sua casa. Pastor,
dar a Deus o primeiro lugar na minha vida. Só falar não mostra, porque você só pode dizer que é fiel quando você for provado na sua fidelidade. E quando que eu sou provado na fidelidade? Quando eu tenho a opção de não ser fiel. Por que nós falamos que Deus é fiel? Por que existem aqueles textos atrás do carro assim, Deus é fiel? Porque o fiel você pode contar. O fiel nunca falha. Tudo que é fiel não falha. Agora Deus quer saber se você acredita que Ele não falha. Pastor, eu acredito, Deus é fiel. E será que você acredita de verdade? E é só por isso que Ele deixa faltar. Na verdade não é que faltou. A nossa mente disse que está faltando. Porque ela disse que o quê? Eu vou fazer a última porção. O profeta falou bem assim: pois aqui está o altar de Deus. Ó, o profeta, eu sou o altar de Deus. Traz primeiro para mim, coloca no altar, deposita aqui no altar, mostra que você confia no Deus que eu sirvo. Aí depois que ele fala isso, ele fala assim: porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai se acabar, o azeite da botija não vai faltar. É nessa hora que a minha fé é provada. Se você tiver só uma porção, você tiraria da boca do seu filho para dar para um homem estranho que chegou na sua porta te pedindo, falando que é de Deus? Sim ou não? A gente só faz se dentro do nosso coração testificar que é Deus. Se aquilo que está aqui dentro testificou que é o Senhor, a palavra que saiu da boca do profeta é verdadeira. Pode colocar a mão, pode depositar, pode ofertar, porque Deus vai prover. Nesse tempo que eu tive andando com Deus, eu aprendi uma coisa: Deus precisa tirar algo de você, para que Ele possa multiplicar em dobro. Todas as vezes foi assim. Para que Deus abrisse a madre de Ana, o que Deus precisou fazer? Fechar até que Ana desse o quê? O primeiro filho. Quando Ana disse: Senhor, eu estou tanto querendo ter um filho, que eu estou disposto a te entregar o meu primeiro filho. Ana não sabia que viria mais. Ela entendeu que era só um que viria. Ela não disse o primeiro, ela falou: eu quero tanto ter um filho, eu estou disposto a te dar um filho, só para ter o prazer de ser mãe. Ela fez um acordo interessante, porque ela falou assim: me dá só um ano com ele. Eu entendo um ano porque geralmente é o tempo que as mães amamentam as crianças. Geralmente é de 6 a 1 ano. Algumas mães são mais carinhosas, amamentam 2, 3 anos, mas é raro. Geralmente a mãe está dando 6 meses e já está cortando o peito. Então ela pediu 1 ano para o menino. Ela falou assim: me dá o menino, e eu vou amamentá-lo. Depois que eu acabar de amamentá-lo, eu te entrego. Entregou de verdade. E tem mãe que fala que consagrou o filho, não consagrou nada. E se consagrou, já perdeu, não pode criar mais, tem que deixar para um sacerdote tomar conta. A Ana, ela consagrou o menino. Quando ela ofereceu a Deus, o que Deus fez? A Bíblia diz que naquela noite o Senhor se lembrou de Ana. É como se Deus fosse lá na barriga dela e destravou, abriu. Ana engravidou, ficou grávida de Samuel. Ela fica 1 ano com o menino. Depois ela pega o menino, entrega na casa do Senhor, as guardas de Eli, o sacerdote, e vai embora sem o menino. Fez a parte dela. A Bíblia diz que a madre continua aberta, e aquela que antes era estéril agora é mãe de 7 filhos. Porque você nunca vai dar nada para Deus sem Ele te dar muito mais. A Bíblia diz assim, que não pode se comparar. Ouvido não ouviu, olho não viu as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o Senhor ama. Nenhuma luta que você está passando pode se comparar com a vitória que Deus tem preparado para você. Nenhuma escassez, nenhuma fome, nenhuma sede, nada que você está passando hoje, que Deus provocou na sua vida para te ter, pode se comparar com a bênção, com a prosperidade. Essa mulher tem que passar um dia sem comida, mas o Senhor falou assim: a partir de hoje eu te sustento em tempo. Olha o profeta falando: o Senhor vai te sustentar o tempo que tiver fome na terra.
enquanto não tiver comida, enquanto não tiver lavoura, o Senhor vai te sustentar. Por maior que seja a sua dor, por maior que seja o seu sofrimento, se você ousar acreditar em Deus, acreditar no Senhor, você vai ver dias de bonança e fartura. Pastor, eu estou passando por algo difícil. Eu não sei o que eu estou passando, pastor. Se eu te contar, não conta para mim não, conta para Deus, porque Ele pode resolver o teu problema. O máximo que eu posso fazer é orar pela sua vida. Às vezes quando Deus nos permite passar 1 mês, 2 meses, 3 meses de tristeza, eu passei, foram 2 anos sem emprego. Mas quando Deus me colocou no propósito que Ele queria, eu olhei para o choro, para a lágrima, para a dor que eu havia passado e falei, não faz sentido. O que eu estou vivendo hoje é melhor e maior que eu nunca podia imaginar. Deus me tirou de um lugar e me colocou num outro lugar totalmente diferente. Deus mudou a minha vida. Se eu pudesse ver o futuro, eu não tinha chorado o que eu chorei. Mas é isso que nos prova a nossa fé. É que a fé não pode ver, a fé não pode entender. A sua mente nunca vai compreender o que Deus tem planejado para você. E é por isso que a gente fica pensando em desviar, pensando que Deus não existe, porque a sua mente não consegue compreender os caminhos de Deus. E se Deus é bom demais, e se Deus é perfeito, Ele é cuidador, Ele é pastor, Ele é provedor. Pastor, você não sabe o que eu estou passando, realmente eu não sei. E a sua mente nunca vai conseguir compreender Deus. Porque quando você menos imaginar, o milagre nasce na sua vida. Deus cria aquilo que não existe só para te atender. Ah, pastor, você está de brincadeira comigo? Eu te provo. Eu te provo. Um dia Deus chamou o menino, estou acabando já. Estou só na introdução, eu vou acabar. Chama o menino, o nome dele é José. E Deus brinca com os sonhos do menino, visita ele em sonho e mostra ele sendo governador do Egito. Mostrou ele. José conta o sonho para a família. Não vou entrar aqui na mensagem do sonho de José. Eu sei que passa-se 20 e poucos anos. Pelo menos uns 13 anos esse menino sofreu. Eu fico imaginando José no cárcere, no último dia que era escravo, no cárcere, dormindo na cadeia. Eu fico imaginando José tentando na mente dele entender: Senhor, o Senhor falou comigo que eu ia ser grande, que eu ia ser maior. Acho que o Senhor me enganou. Eu estou aqui na cadeia, eu sou um prisioneiro, estou longe da minha casa, longe dos meus parentes. Não, em cima do céu Deus falou assim: ô José, relaxa, estou no controle. E Deus visita Faraó, dá um sonho para Faraó. Você sabe a história, José interpreta o sonho. E o Deus que cria a novidade, cria uma função que nunca existiu no Egito. Governador do Egito. Busca na história, nunca teve um governador, sempre teve Faraó. E agora Deus criou uma posição que não existia para atender o sonho e a promessa do José. A sua vitória, a sua mente não consegue entender porque ela não existe. Deus criou para você. A porta que se abriu para Israel passar, nunca se abriu para ninguém, só para Israel. O mar só se abriu para o povo de Deus, para a promessa de Deus. Ei, para de entender, tentar entender na sua mente como é que Deus vai te tirar dessa. Não está na sua cabeça, porque não existe na mente humana. Porque Deus cria coisas novas para te dar bênçãos que ninguém nunca antes viu. Quem pode acreditar nisso? Diz glória a Deus. Quem pode aplaudir o Senhor bem forte nessa noite? Vou ficar de pé.